Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando 2024 com muitas informações aqui no programa Condomínio e Casa. Eu sou o Thiago Dias, jornalista, apresento semanalmente esse programa aqui transmitido pela TV da Cidade, canal 20 da NET. Seja muito bem-vindo. Se você está assistindo aí pelo canal do YouTube, nós temos aí um canal com vários programas, muita informação, muita orientação que você pode assistir. Tem programas anteriores, do ano passado, do mês passado, um leque de informações aí para você saber e também para você compartilhar. Falando em compartilhar, dê um joinha nesse vídeo no YouTube e também compartilhe com seus amigos, né, com seus conhecidos aí, para que mais pessoas recebam essas informações orientativas. Hoje, o programa é especial, estamos aqui com um médico especialista em pulmão. Estamos aqui com o médico pneumologista, Dr. João Antônio Pimenta de Carvalho, que veio falar um pouquinho a respeito de alergias, de muitas informações aí a respeito do nosso pulmão, nossa respiração. É isso mesmo, doutor João? Exato. Vamos falar sobre tudo isso e quero agradecer mais uma vez, Thiago, por estar aqui e abordar um assunto tão importante, principalmente para a região de Joinville. Falando em Joinville, né, a nossa cidade é bastante úmida. Qual a avaliação que o senhor faz a respeito do nosso clima? Bastante úmido, pé da serra, próximo ao litoral. Isso é bom, é ruim para o corpo humano? Faz uma avaliação para nós a respeito de Joinville, a maior cidade aqui de Santa Catarina. Ok, eu vou falar primeiro sobre os benefícios, que são inúmeros, graças a Deus, né? Para não falar para a agricultura, né? A água é vital para o ser humano. E para a nossa saúde também, todo mundo já ouviu falar que é bom a gente manter sempre hidratado, isso é bom para os rins e para as nossas vias aéreas também. Então, essa abundância de água é bom sob vários aspectos, a não ser quando a gente passa por algum alagamento, inundação, alguma coisa assim, né? Mas a água traz prosperidade para qualquer região. Mas eu estou aqui, obviamente, para falar sobre um problema que a umidade de Joinville traz para o nosso organismo. E Joinville tem uma umidade muito alta. Eu que venho de uma região norte mineira, né, Montes Claros, que a umidade lá era baixa, em torno de 30%. Isso é péssimo, isso favorecia muitos problemas respiratórios. Mas o contrário também, que é aqui em Joinville, com umidade alta, isso também prejudica o aparelho respiratório. Não diretamente sobre o aparelho respiratório, porque a umidade favorece o crescimento de micro-organismos, principalmente os fungos. E que quem é da região sabe muito bem o que eu estou falando. Aqui, devido a essa alta umidade, a maioria das residências, né, tem bolor, né, ou fungo. E isso, para os pulmões, vocês vão ver mais tarde, isso é muito prejudicial. Certo. Como é que a gente pode tratar isso aí? A gente chega num ambiente, tem fungos, né, por causa da umidade, da grande porcentagem de umidade que nós temos aqui em Joinville, e como é que a gente pode, né, sair, né, fugir dessa questão aí? Ok. A principal doença que os pulmões são afetados devido a essa alta umidade, com crescimento de fungos, são as chamadas pneumonites de hipersensibilidade, ou chamadas PHs, que não está só associado ao crescimento de fungos, não. Há inúmeras atividades, praticamente todas, e aqui em Joinville tem muitas indústrias, tem muitas pessoas que operam com máquinas, e nessa operação eles usam determinados aerosóis, né? Tem gente que trabalha em serralherias, né? Tem gente que trabalha frequenta saunas, também pode crescer mofo e pode dar essas chamadas pH, né? Vocês têm uma ideia, o leque de doenças, por exemplo, plantadores de cana podem ter também essa doença. E por aí vai. Se eu falar, são mais de 200 ocupações, né? Por isso que as PHs são também consideradas doenças ocupacionais, doença do trabalho.
Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente pode fazer? Primeiro, nós temos que ter conhecimento dessa tal doença que chama pH, que é uma inflamação dos pulmões, devido à inalação desses produtos todos, seja bactérias, seja fungos, seja produtos químicos, né? A lista é enorme. Mas não quer dizer que todos nós que nos expomos a isso, todos joinvilenses, vai ter essa doença pH. Isso depende da sensibilidade de cada um. 10 a 15% dessas pessoas expostas é que vão ter a pH. Então, do ponto de vista prático, eu vou dar até a minha experiência pessoal. Lá no apartamento que eu moro, aqui em Joinville, dá muito mofo. Então, a minha mulher, volta e meia, está procurando um novo produto. Tem esses potes que a gente encontra em supermercado para baixar a umidade do ambiente, ajuda. E tem inúmeros produtos, além de, às vezes, você ter que refazer a pintura de sua residência, você tirar aquele mofo. Essas são as maneiras mais físicas, né? Agora, você, como pessoa, tem que ter o conhecimento que o mofo e a exposição a poeiras, né, em geral, ou substâncias químicas, podem ser inaladas por nosso aparelho respiratório. Graças a Deus, nós temos um mecanismo de defesa muito bem, que impede a maioria das doenças, mas nem sempre isso é 100%. Então, se você está nesse ambiente, você quer ver uma coisa mais interessante ainda, são os ar-condicionados. Certo, bem lembrado. Os ar-condicionados, que aqui em Joinville também tem, tá? Que faz calor, principalmente, né, fevereiro, né, março, aquele calor danado. E esses ar-condicionados das residências ou dos trabalhos, ou da onde a gente trabalha, eles não passam por uma manutenção periódica. Exato. Não passam. Eu me lembro uma vez lá em Montes Claros, que eu sou de Minas, né? Eu estava dando uma entrevista e ao lado do meu ar-condicionado, eu falando, esse ar-condicionado tem que passar por uma manutenção, etc e tal, que isso faz mal, isso traz consequências graves para o nosso organismo. Aí acabei a entrevista, eu fui olhar meu ar-condicionado, eu perguntei à secretária, quando é que nós fizemos a última manutenção? Aí, não queira saber, meus amigos, quando eu olhei o meu próprio ar, que é uma coisa que a gente não vê, aparentemente por fora é bonitinho, a faxineira passa um pano ali, tudo bem, mas aí veio o técnico, abriu o ar-condicionado, você precisa ver o aspecto que estava, é indescritível. Então, os ares condicionados, do automóvel também, né? Boa, do automóvel. Também. Tem que passar para manutenção periódica. O que é manutenção periódica? Olha, às vezes é impraticável você fazer isso de 6 em 6 meses, pelo custo, pela vida corrida que a gente tem, mas pelo menos uma vez por ano eu acho razoável essa manutenção dos ares condicionados para evitar, dentre outras coisas, essa doença. E lembre que essa doença não é pneumonia, ela é chamada pneumonite de hipersensibilidade. Pneumonias são geralmente causadas por bactérias e tem até uma evolução mais favorável. Você toma antibióticos, você melhora rapidamente. Mas essas pneumonites, elas são difíceis de ser percebidas de imediato, que pode dar manifestações confundidas como uma gripe, uma tossezinha, uma febre, um mal-estar, né? E às vezes a pessoa não se atenta, né? Ou não procura um médico, às vezes até procura, vai um clínico geral, o próprio clínico geral não pensa nessa doença, ela é muito pouco conhecida pela medicina em geral, exceto os especialistas. Os pneumologistas, talvez pela maior experiência, eles pensam mais nessa doença. Então as manifestações iniciais são assim, comuns, parece uma gripe, né? Agora, à medida que a pessoa vai se expondo todo dia, ou no trabalho, ou em casa, né? Ou numa serralheria,
Aqui... É a falta de proteção. A falta de Na proteção. serralheria, né? Se a também, pessoa tiver, o trabalhador tiver também, sem proteção. Exatamente. Aí você fala um aspecto importante chamado EPI. Nessas ocupações, muita gente não usa máscara, não usa os óculos. Isso facilita a inalação desses produtos, né? Me chamou a atenção agora os produtores de malte. Certo. Eu sei que aqui em Joinville, aqui no Sul, tem muita produção de cerveja. Sim. Então tem muita gente em contato com malte. E na produção do malte, dentre outras coisas, né, pode também favorecer a inalação de partículas que dá essa doença. Então, quando essas manifestações persistem por muito tempo e a pessoa não procura um médico, elas podem chegar, como toda doença, numa situação mais grave. Uma situação que a gente fala de fibrose. Fibrose é tudo que a gente não quer para o pulmão. Ocorreu fibrose, é igual ao Covid, por exemplo. O Covid, quando ataca o pulmão, quando ela chega a provocar fibrose, com uma agressão mais prolongada, por mais tempo, fibrose é uma cicatrização, vamos assim dizer, do pulmão. Isso é irreversível, isso não volta atrás. Isso é só como para o transplante. E as pHs, a mesma coisa. Tanto que ela é subdividida em pHs com fibrose ou sem fibrose. A fibrose vai ocorrer nas fases tardias. E as fases tardias da doença ocorrem naquela exposição mínima, né? As formas agudas, que é uma exposição muito grande, um contato muito grande, aí dá manifestações clínicas muito intensas, aí a pessoa já procura o médico e já resolve. Resolve como? Só de afastar do ambiente, Tiago. Só de afastar. Às vezes é difícil identificar, né? Sim. Aí o médico tem que perguntar, você cria pássaros em casa? É outra fonte. Você cria papagaio, eu já vi aqui criar muita calopsita. Sim. Não é? Você cria gatos, você cria animais em casa, principalmente aves, pombos, criadores de pombos. Aí já é uma coisa que já chama atenção para o diagnóstico. Porque se você fazer o diagnóstico precoce, não precisa às vezes nem remédio. Nem remédio. Afasta do meio. Aí você fala, como que eu vou suspeitar? Ah, doutor João, eu tenho uma fazenda. Sempre que eu vou nessa fazenda, eu passo mal. Aí você já começa a ligar. Não, fazenda tem muito animal, tem muita ave, tem fungo. Então, outra coisa, a pessoa, não, eu trabalho numa indústria, por exemplo. Sempre que eu estou naquela indústria lá, eu estou passando mal. Por isso que ela chama doença ocupacional, embora não ocorra só no trabalho, pode ocorrer em casa também. Então, determinados trabalhos que ele nota essa relação de manifestações pessoais, de falta de ar, tosse e tal, você começa a pensar na pH. Né? E o contrário também é verdadeiro. E quando eu estou afastado do trabalho, eu estou longe. Ou quando eu estou fora de tal lugar, eu estou longe, não. Eu estou melhor, eu melhoro. Essa relação de causa e efeito. Está no lugar, está ruim. Está fora do lugar, está melhor. E eu vendido, doutor, eu tenho infecção quase toda hora. Umas infecções que os médicos não sabem o que é. Uns falam que é gripe, outros falam que é alergia, outros falam que é pneumonia. Você começa a acender a luzinha do pH. Certo. Acendeu a luzinha do pH, você fala, João, mas você bate o aparelhinho, o estetoscópio, se você vê algum ruído diferente, pior que muitas vezes não. Pior que às vezes, a maioria das vezes está limpinho, bonitinho. Olha só. Aí você pensa, não, vou pedir uma imagem. Pede uma radiografia, aí já dá a pista. Só que radiografia não é tão poderosa, não é tão sensível como uma tomografia. Claro. Então, você vê uma radiografia normal, não quer dizer que não tenha doença. Aí você já... Mas o bom especialista, já pensando, essa história que a gente fala ocupacional ou de exposição muito forte, você começa a pensar nesse problema. E se você detecta, como eu falei, numa fase inicial, afastou, beleza, melhora sem remédio. Mas, às vezes, quando é uma exposição, um quadro muito agudo, muito forte, às vezes leva a emagrecimento, a pessoa, doutor,
Aqui em Joinville eu tenho visto muito isso. Eu estou emagrecendo, uma tosse que não me larga, meu fôlego está cada vez pior. Olha. Você examina o paciente com estetoscópio, o pulmão está limpinho. Aí você tem que fazer as perguntas-chave. Cria animais? Cria aves? Qual a sua ocupação? O que é que você faz? Eu sou marceneiro. Aí, outra pista. Eu sou... Às vezes não é possível identificar isso, né? Às vezes 50% dos casos você não identifica a exposição. Mas vem os exames de imagem, principalmente a tomografia, às vezes é o suficiente. Fecha o diagnóstico. Aí você pode tratar. Tem tratamento? Tem. Qual é o tratamento? Os famosos corticóides. Funciona? Graças a Deus. Funciona muito bem. Agora, se foi uma exposição importante, se o quadro é muito grave, você pode melhorar o paciente, curar, mas ele pode ficar com sequelas, porque esse diagnóstico não foi feito em tempo hábil. No escritório, ou melhor, no consultório, como é que as pessoas chegam? Em que estágio elas chegam no consultório do senhor, doutor João? Infelizmente, eu tenho pego os casos aqui crônicos. Puxa. A pessoa já passou para vários profissionais e não acertou o diagnóstico, e ele, às vezes, intuitivamente resolveu procurar um especialista. Então quem está assistindo hoje o programa ganhou, bastante informação aqui. Com certeza. Lembra, a intuição do paciente, eu valorizo muito, Tiago, entendeu? O paciente, eu sempre costumo dizer, o melhor médico é o último. Já passei por vários médicos, aí isso já facilita demais. Muita gente já fez coisa que não devia fazer, pesquisou coisa errada ou não pensou coisa que deveria pensar. Então, o último profissional, às vezes é o especialista, ele já pega as coisas bem encaminhadas, ele já descarta um bocado de coisa, né? Mas um bom profissional, aquele clínico geral que está me ouvindo, aquele estudante de medicina que está me ouvindo, não precisa todo mundo ser pneumologista, ser especialista. Cada um segue a sua opção, né? E isso é também válido para o paciente. Lembrar que as doenças em gerais ocorrem devido a duas coisas. A nossa sensibilidade individual, que esse é Deus quem nos dá, não muda, e ao nosso ambiente que nos cerca. O ambiente... Lembrar, Joinville é alta umidade. Joinville tem muito crescimento de fungos. O Joinville tem muitas indústrias, né? Eu vejo que tem aqui muito comum saunas, frequentadores assíduos de saunas. Quem gosta de ter uma banheira de hidromassagem em casa, né? Eu lá em Minas, quando eu morava lá, eu tinha minha saunazinha, mas graças a Deus nunca desenvolvi essa doença. Mas eu percebia na minha própria sauna o teto e com mofo. Aí eu já começo a encucar. Vixe, eu tenho que dar um jeito nisso, senão eu posso ter a pH. Olha só que interessante. É uma doença não muito conhecida, só especialistas, né, conseguem perceber. Né? Porque o clínico geral, né, geralmente, é uma gripe, é um resfriado, é uma pneumonia, mas precisa de um especialista para identificar, para pedir os exames corretos. E como eu estava te falando, Diago, os casos que eu peguei foram avançados, caso crônico, já com fibrose, melhorou meus pacientes, mas alguns ficaram com sequelas, né? O ideal é a gente levantar essa suspeita logo de imediato, né? Eu esqueci aqui o que eu ia falar a seguir, mas o que eu acho importante é que os pacientes, que é quem está nos assistindo, os leigos em geral, eles têm uma intuição que eu não desvalorizo, né? Principalmente, como eu estava comentando, aquele paciente já passou por vários profissionais, cada um fez uma coisa, e a gente esquece de perguntar uma coisa mais óbvia na medicina, né? Onde você trabalha? O que você faz? Eu sou veterinário. Mexe com cachorro,
mexe com aves, né? Eu sou marceneiro, doutor. Ué, não é à toa que a gente pergunta a profissão de uma pessoa, não. Ué. Tudo tem relação, né? Tá certo. E graças a Deus, é uma doença que tem tratamento. As PHs têm tratamento. Os chamados corticoides, a grande maioria das vezes, volta tudo ao normal, o pulmão fica 100%, né? Mas a gente tem que estar atento sobre essas possibilidades. Sempre estar pensando no meio ambiente. Eu já falei aqui numa oportunidade anterior que lembrei agora, me ocorreu agora um detalhe que às vezes vai assustar algumas pessoas. A vez passada que eu tive aqui para falar mal do cigarro, né? Aham, isso. Em julho do ano passado. E o cigarro realmente faz muito mal, todo mundo sabe disso. E para pH, o cigarro é bom? Protege a pH. Não estou dizendo... É interessante. Dificilmente uma pessoa que tem pH é fumante. Porque se ele é fumante, ele tem menos chance de ter a pH do que uma pessoa fumante. Eu não estou querendo dizer com isso, estimulando todo mundo a fumar. Mesmo porque as pessoas que têm pH e fumam, a pH é pior. Olha, entendeu? Mas eu tenho que falar que a pH é reconhecida, a pH é reconhecida na literatura que tem um fator protetor, que é o cigarro. É a única vantagem dele, né? Mas essa dualidade, a pessoa que tem pH e, por acaso, fuma e mesmo assim teve pH, a pH dele vai ser pior do que quem nunca fumou. Olha só, que interessante. Olha só o assunto hoje. Estamos aqui com o médico especialista em pulmão, né, o doutor João Antônio Pimenta de Carvalho, lá de Montes Claros, Minas Gerais. Né, já está aqui há algum tempo em Joinville. 3 anos. Há 3 anos, atendendo aqui em Joinville. E bastante gente com esta... Com certeza, Tiago. Com certeza. Com essa dificuldade aqui em Joinville. Eu aposentei lá em Minas e resolvi mudar para cá. Eu já contei essa história antes para você, porque aqui a qualidade de vida é excelente, né? É uma região muito rica, né? Talvez é um dos melhores lugares para se viver no Brasil, é aqui. Então, meu nível de atividade profissional diminuiu bastante. Pela idade minha, eu baixei um pouco, mas ainda estou trabalhando. Trabalho aqui numa clínica. E o que me assustou aqui, desde que eu cheguei, foi a incidência da PH, pneumonia de hipersensibilidade. É isso que nós estamos falando aqui, né? A PH, para vocês terem uma ideia, foi descoberta em 1930. Nossa! Acho que pelos britânicos, em fazendeiros ou agricultores que tinham o costume de armazenar feno para alimentar o gado e tal. Não sei se no Brasil isso é utilizado, feno, mas nessas regiões mais frias, né? Principalmente a Inglaterra, né? O Reino Unido. Então, os criadores de animais que armazenavam feno, muitas pessoas adoeciam desse problema e descobriu que era no feno que crescia o fungo, e aí os tratadores inalavam esse fungo e desenvolviam essa doença que eles chamaram inicialmente pulmão do fazendeiro. Olha Foi só. daí que começou, entendeu? Então, e aqui em Joinville eu vi muitos casos, né? E isso é bom sob um aspecto, aí a gente fica mais alerta. A finalidade dessa entrevista é alertar todo mundo, não só o paciente, mas os colegas não especialistas, que o clima daqui, sob todos os aspectos, é positivo, né? A umidade é sempre bom para a saúde, é sempre bom para a economia, as chuvas, mas esse é que é o lado negativo, favorece o crescimento de mofos, né? E no Brasil são esses dois os campeões que causam pH. A exposição ao mofo e
a exposição a aves, principalmente pombos, calopsita e por aí vai. Uhum. Como é que as pessoas que estão nos assistindo podem tirar as dúvidas? O senhor está atendendo na clínica? Eu estou atendendo, pelo menos por enquanto, na Dr. Ágape. Já estou lá aproximadamente quase 3 anos. Que tá a doutora Águida agora ela está ali na Avenida Procópio Gomes, quase em frente à Havan. Eu atendo lá de segunda a sexta. Mas eu acredito que em fevereiro eu vou me associar a um grupo de colegas aqui, pneumologistas, e nós vamos ter uma clínica mais no centro da cidade, ali próximo à Rua Blumenau. Assim que o projeto estiver tudo pronto, eu vou divulgar isso. Mas, por enquanto, quem quiser tirar a dúvida comigo, eu tenho uma página, que é uma página própria minha, que depois o Tiago pode pôr um link aí para informar para vocês o endereço. E também tem o meu celular, que também, isso eu divulgo desde que eu divulgo, talvez sejam poucos médicos que fazem isso. Eu passo meu celular para o paciente, para todo mundo. Entendeu? Porque isso é também o meu instrumento de trabalho. Eu não imagino que eu vou perder minha privacidade por conta disso, não. Eu faço isso há muitos anos. O meu celular está na própria página. Quem acessar essa página minha, escrever lá no Google João Antônio Pimenta de Carvalho, vai achar essa página. Pô. O nome dela é meio complicado, é joantepc.wix.com/ímpar. Então, vocês escrevem no Google lá que vocês acham essa página. E a primeira informação que está lá na página, lá de todo tamanho, é meu celular. Então, através do meu celular, né, eu posso esclarecer dúvidas. Não vou cobrar por isso, obviamente, não. Né? E será um prazer. E o meu objetivo aqui, desde que eu morava lá em Montes Claros, eu dava muita entrevista, muitas palestras. Meu objetivo é conscientizar as pessoas, alertar as pessoas sobre as doenças, né? Porque quando uma doença está avançada, já instalada e grave, muitas vezes o médico não tem muito o que fazer. O ideal é sempre a prevenção. Além, doutor João também é rotariano. É importante falar, faz parte do Rotary aqui em Joinville. Exatamente. Né? Rotary Clube Joinville Norte. É. Né? Toda quarta-feira, reunião lá na Sociedade Glória. Isso. É isso aí. Maravilha. Nós estamos acabando o tempo. Passou rapidinho hoje. Eu quero... Mas que informação. Muito obrigado por compartilhar conhecimento. Ok, Tiago. E mais uma vez eu coloco sempre à disposição de vocês, sempre que você me chamar, sempre que convidar, eu virei com o maior prazer. E gosto muito de Joinville, estou muito satisfeito aqui, muito feliz aqui. Eu estou aqui há 3 anos, né, com uma qualidade de vida muito boa e quero aproveitar aos seus telespectadores desejar, com um certo atraso, um feliz 2024. Que 2024 seja bem melhor que 2023 e assim por diante. Que daqui para frente vamos pensar sempre com otimismo para a gente chegar numa situação melhor. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista. De nada, eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui, mais esse programa especial. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Até o próximo programa.